Olá, bom dia, crianças. Então, vamos para as atividades de filosofia. Hoje nós vamos trabalhar aí o último conteúdo, tá, da disciplina de filosofia. Nós vamos trabalhar as páginas 23 e 24, falar aí sobre o respeito aos seres vivos. Vocês sabiam que nós temos um dia especial aí para poder pensar e refletir aí sobre as nossas atitudes em relação à natureza e os animais? Pois é, vamos falar sobre esse conteúdo hoje, tá bom? Então vamos lá às atividades de filosofia. Muito bem, crianças. Neste conteúdo, né, no capítulo 2 aí do livro de filosofia, nós falamos aí muito sobre a questão de viver e preservar, não é? Começamos a falar lá então sobre a natureza e seus elementos, não é? Que é formado então elementos não vivos e os seres vivos. Falamos um pouquinho aí sobre também elementos artificiais, né? E o natural. Comentamos um pouquinho aí desse conteúdo. E por fim, nós falamos aí na aula anterior, né? Terminamos de falar aí sobre a questão da biodiversidade, não é? Falamos então sobre a questão da preservação da natureza. Falamos também sobre Muito bem, crianças. Neste capítulo 2 do livro didático, né, referente aí à disciplina de filosofia, nós falamos então sobre viver e preservar, né? Começamos falando aí sobre a natureza e os seus elementos, né? O que é a natureza, os seus elementos, né, que é formada aí tanto por seres vivos quanto por elementos não vivos, que também faz parte aí do conteúdo de natureza, né, formando a biodiversidade, que os dois juntos precisam andar em harmonia, não é? A gente precisa cuidar tanto dos seres vivos quanto dos elementos não vivos, porque nós precisamos deles para sobreviver. Precisamos de uma água limpa, precisamos de um ar limpo, não é? Então nós precisamos aí de um solo produtivo para produzir alimentos, ou seja, precisamos cuidar muito bem dos seres vivos, não é? Quando eu digo seres vivos, a gente não fala somente dos animais. A gente fala da natureza no todo, né? Falamos aí das plantas, dos animais, dos elementos não vivos, né? Que é o ar, a terra, a água. Ou seja, precisamos então conscientizar que se não for cuidado, pode chegar um momento aí que a gente não vai ter mais essa natureza aí disposta para nós, não é? O que acontece? Hoje nós vamos falar um pouquinho agora sobre o respeitar os seres vivos, tá? Então, conforme foi explicado, a natureza é como uma teia, na qual os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver, né? Ou melhor, para viver. Então a gente precisa ajudar, né, o ambiente com a preservação, respeitando os limites da natureza. Só assim a gente vai conseguir então viver em harmonia, tá? Então, por isso, todas as espécies vivas são importantes e precisam ser respeitadas. Contudo, nas atividades anteriores, você pôde identificar exemplos de atitudes humanas que revelam desrespeito pela natureza e pelos seres vivos. Nós estamos falando aqui, ó, sobre o último conteúdo, falamos sobre a pegada ecológica, não é? Sobre as más atitudes que o ser humano tem, né, com relação à natureza. A pegada ecológica, né, sobre o rastro que nós vamos deixando aí na natureza pelo tempo que nós vamos vivendo aqui. Não é? Desrespeitando, jogando lixo na rua, não usando com consciência aí a água, poluindo o meio ambiente, poluindo o ar, não é? Então essa é a pegada ecológica, né? Essa é a falta de respeito do ser humano com a natureza, certo? Então aí são atitudes que revelam aí o desrespeito pela natureza e pelos seres vivos. Então, uma das consequências desse tipo de atitude é colocar em risco a sobrevivência de várias espécies de animais e também a gente pode falar aí dos vegetais, das plantas, né? Porque a gente faz aí, comete o desmatamento, então vai chegar um momento aí que não vai existir espécies de árvores também, tá? Então, além disso, animais que vivem aí mais próximos dos seres humanos, como os nossos companheiros aí, que nossos animaizinhos de estimação, ou contribuindo aí para o trabalho e alimentação de pessoas, não é? Então, infelizmente, muitos deles não são respeitados e sofrem com os maus tratos, abandono e a falta de cuidados, tá? Quando eu falei para vocês hoje no início da aula, tá? Em relação a
ao dia que nós paramos aí para pensar um pouco sobre o Dia da Natureza e dos Animais. Então, desde 1930, o dia 4 de outubro é considerado o Dia da Natureza e dos Animais. Essa data comemorativa foi criada então para incentivar os seres humanos a preservar a natureza e a respeitar os demais seres vivos do planeta. Então nós temos esse dia aí, ó, desde 1930, que nós paramos então para poder ter uma consciência e incentivar então os seres humanos a preservar o meio ambiente, a preservar a natureza e respeitar o todo, né? Respeitar a natureza, respeitar os seres vivos do planeta. Tá bom? Então, muito bem. Olhar de filósofo. Como é filosofia, a gente tem que falar de um pouquinho de um filósofo, não é? Atualmente, alguns pensadores estão atentos à falta de respeito do ser humano com outros seres vivos, especialmente com os animais. Essa é uma grande preocupação do filósofo australiano Peter Singer, que vive então lá nos Estados Unidos. Há aproximadamente 40 anos, ele vem refletindo aí sobre os problemas que atingem os animais. Então, na ilustração aqui ao lado, né, tem algumas ideias aí desse filósofo, olha só. Os animais são seres vivos capazes de sentir e de sofrer. Por isso, eles têm o direito de ser protegidos contra sofrimentos causados pelos seres humanos. Olha só o que Peter Singer diz aqui, que os animais aí são seres vivos capazes de sentir e de sofrer. Então, os animais têm sentimento, professora? Segundo o filósofo Peter Singer, ele tem esse entendimento, né? Ele vê aí os animais como tendo sentimentos. Então, por isso, eles têm direito, então, de ser protegidos contra sofrimentos causados aí pelos seres humanos, né? Os maus tratos, abandono, tá? Então, o que nós vamos fazer agora nessa atividade? Na nossa aula, lá na sala virtual, nós vamos conversar sobre essas duas perguntinhas aqui, tá? A respeito aí das ideias de Peter Singer. Vocês concordam com a ideia de que os animais são capazes de sentir e sofrer? Por quê? Vocês consideram que os seres humanos devem proteger os animais? Por quê? Então, são duas perguntinhas aí que vocês vão pensar, tá? A primeira aí sobre os sentimentos dos animais, se eles são capazes aí de sentir ou sofrer, tá? E a segunda, se nós consideramos aí que os seres humanos devem proteger os animais, tá bom? E por quê? Por que eles devem ser protegidos? Tá bom? Então, duas perguntinhas que vocês vão pensar aí para a gente poder vir para a aula na sala virtual e debater sobre esses dois temas aqui do australiano Peter Singer, coloca aqui para nós, tá bom? Hora de filosofar. Busque respostas para as perguntas a seguir em um diálogo com os colegas. Lembre-se de explicar o porquê de suas opiniões. Então, o que leva o ser humano a desrespeitar os outros seres vivos do planeta? Desrespeitar outros seres vivos traz consequências para a vida humana? O ser humano poderia sobreviver sem matar nenhum ser vivo? O que você pensa aí de matar animais por ambição ou maltratá-los por diversão? Pergunta interessante esta, não é? E se as pessoas se colocassem no lugar dos animais, suas atitudes em relação a eles seriam diferentes? Olha aí, outra pergunta muito importante aí, muito interessante também, que nós vamos comentar muito sobre isso, tá? Durante a nossa aula, tá certo? Então venham aí com as suas opiniões prontas, tá? Então leiam essas perguntinhas, reflitam, conversem em casa, tá? Com os pais, com a família aí sobre essas perguntas. Vale aí também a ideia deles, tá? Vocês venham aí também com a ideia que vocês trocaram com a família, tá bom? Então são perguntas aí muito interessantes que vocês podem debater com a família. Tanto essas atividades aqui, tá? Hora de filosofar, quanto também essas perguntinhas aqui, ó. Vocês podem conversar também com a família, tá? A respeito das ideias de Peter Singer. E aí tragam as opiniões aí da família para a gente discutir aqui na hora da nossa aula, tá bom? Muito bem, o que fica de atividades para vocês hoje? Atividade do Eu Cidadão. A preocupação com o sofrimento causado aos animais motivou a criação da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Esse documento foi lançado pela Unesco em 1978 e conhecido em diversos países. Uma de suas orientações é divulgar os direitos dos animais também para as crianças, que assim poderão conhecê-los, respeitá-los e ajudar a defendê-los. Existem muitas ONGs aí que participam dessa questão
da defesa dos direitos dos animais, tá? Existem muitas pessoas aí, tá? Grupos de pessoas que fazem parte de ONGs com esse objetivo de defender os animais, tá? De libertá-los, né? Muitos animais aí que vivem em cativeiros, de libertá-los, tá? Não digo só de animais que a gente tem só em casa, que a gente cuida com carinho, mas existem aí locais aí clandestinos que a gente sabe que tem, que ficam aí com animais presos, né? Que eles vendem, principalmente animais de raças, cães e gatos de raças. Então, esses grupos de pessoas fazem parte aí dessas organizações aí de defesa dos animais e eles vão atrás, eles buscam para libertá-los, tá? Então, ainda bem que existem essas pessoas do bem que fazem essa parte aí de boa ação, não é? Então, o que vocês vão fazer aqui? Na atividade número 1, 2 e 3, atividade número 1 é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Vão pesquisar. Usa a internet, tá bom? Precisar de ajuda, pode pedir a família para ajudar, tá bom? E o número 2, vocês vão conversar também aí com a família sobre a importância de respeitar os direitos apresentados nesse documento. Aí no dia da nossa aula, aqui na sala virtual, a gente também vai conversar sobre esses direitos, tá? Mas podem aí conversar com a família também, vale a pena. E o número 3, vocês vão imaginar que você é um animal de uma espécie de risco de extinção, ou que sofre aí maus tratos. E você vai escrever uma carta para os seres humanos explicando por que eles devem respeitar os direitos dos animais, a natureza e os seres vivos. Tá? Então vocês vão se imaginar. Imagine que você é um animalzinho que está em extinção, ou um animalzinho aí que está sofrendo maus tratos, e você vai escrever uma carta aí explicando o porquê que eles devem respeitar os direitos dos animais, a natureza e os seres humanos. Carta aí, ó, bem legal, tá? Mínimo de 10 linhas, por favor. Letra maiúscula no início das frases, pontuação aí, tudo certinho, tá? Quem terminar aí já pode mandar as fotos aí para me ler, que vai ser bem legal também, tá bom? Muito bem, e o que diz para nós aqui? Agora que você tem novos conhecimentos sobre natureza, a biodiversidade e a vida humana, aproveite para colocá-los em prática. Assim poderá deixar boas marcas no mundo e ajudar a preservar a riqueza da vida. Olha só aí falando sobre a pegada ecológica do bem, boas marcas no mundo, não é? Então, estamos falando aqui então sobre o que nós aprendemos aí sobre natureza, sobre biodiversidade, a vida humana. Então, nós vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui, não é? Sobre respeitar os seres vivos, colocando aí os animais, as plantas, né? O ar, né? Os elementos também não vivos, também a gente precisa aí, ter consciência de respeitar também, evitando o desmatamento, evitando queimadas, tá? Então, vamos colocar em prática aí e assim nós podemos deixar aí boas marcas, né? Que é a nossa pegada ecológica do bem, para ajudar a preservar a riqueza da vida. Viu só que legal? Então, muito bem. Tem um QR Code aqui que vocês vão assistir, são uns slides, tá? Que fala sobre os direitos dos seres humanos, tá? Declaração aí dos direitos humanos, perdão, falando. Então, vocês assistem aqui o QR Code, tá bom? Aguardo vocês, então, no dia da nossa aula na sala virtual para a gente comentar mais sobre esse conteúdo e vai dar muita conversa aqui no Hora de Filosofar, tá certo? Então, até lá. Boas atividades para vocês.